Hola chicos, buenos dias, como estão? Espero que bien, sim. Eu espero que vocês também tenham passado um ótimo final de semana, uma ótima semana, tá? Então vamos começar com a nossa aulinha de espanhol. Ai, que delícia, né? Coisa boa. Bom, então na aula passada, né, na aula online, nós falamos um pouquinho sobre Miguel de Cervantes. Nós também falamos sobre algumas palavras que elas são derivadas dos povos indígenas, né? Então isso foi bem interessante. Bom, então nós vamos continuar na página 108 da apostila, falando sobre variedade linguísticas. Algumas curiosidades que está aqui na apostila que eu vou falar para vocês, que se, por exemplo, vocês vão viajar para algum país que fala espanhol. E aí, se vocês se depararem com alguma expressão, vocês podem acabar se confundindo e falar, ai meu Deus, eu não entendi. Então, aqui eu vou falar algumas diquinhas para vocês, tá? Sobre expressões. Então, variedade linguística. El idioma espanhol es múltiple y variable. Entonces, vamos a leer aquí algunos fragmentos solo para que ustedes puedan saber quando van a viajar ou se conhecem a alguém que habla espanhol. Se a pessoa falar essa expressão, você vai saber. Então, aqui, ó, por exemplo. Bueno, em Venezuela, Colômbia ou Chile. Então, em Venezuela, Colômbia ou Chile, isto significa que deve contestar se com tarjeta ou efetivo. Então, tarjeta é o cartão, ou efetivo, que é dinheiro. Então, quando você, por exemplo, você está no restaurante, e aí a pessoa pergunta, é cartão ou dinheiro? Lá eles vão perguntar, é tarjeta ou efetivo? E aí você vai ter que falar, já que nestas latitudes, cancelar é sinônimo de pagar. Então, por exemplo, se você fala em algum momento que você quer cancelar algo, você quer pagar. Então, cancelar na Venezuela, Colômbia e Chile significa pagar. Olha que diferente, né? Interessante. Bom, aqui também, ó, frente a situações de surpresa. Em Panamá, a pessoa ela pode falar assim, ai, chuleta. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa que você não estava esperando, uma surpresa, né, para você. Aí a pessoa fala, ai, chuleta. Então, ai, chuleta é que a pessoa ficou surpresa, né, com o que aconteceu. E também, ó, se todo sale bem, então se tudo vai bem, tá? E no Caribe, eles vão falar assim, né? No Caribe, Panamá e Venezuela e Colômbia também eles falam isso. Está chéveríssimo. Então, que chévere, está chéveríssimo. Então, está muito bom, né? Se tudo que você está fazendo está saindo do jeito que você planejou, então está chéveríssimo. E em México, distinto de Panamá, Venezuela ou Colômbia, eles van a decir assim, está padríssimo. Então, muitas vezes, eles van a decir, que padre, não? Que padre. Então, que bom, né? Que legal. Então, são algumas diferenças, não? De expressões culturais. E, gente, olha que legal, né? É muito legal vocês pesquisarem. Às vezes vocês estão assistindo séries, filmes, ou ouvindo músicas de outros países, que muitas vezes eles vão falar essas expressões, que nós chamamos de expressões idiomáticas, né? Então, que vai determinar, que vai identificar uma determinada região. Então, por exemplo, padre, que padre. Nossa, que legal, que chévere. Então, essas expressões, muitas vezes, a gente fala, nossa, que padre, nossa, nada a ver, né? Só que para eles tem um significado. Então, é interessante a gente saber, então, essa variedade linguística que existe, sim, não só nos países que falam espanhol, mas em todos os lugares. Igual aqui no Paraná. Teve uma vez que eu fui numa festa, né? E aí aqui vocês têm uma expressão que fala assim, nossa, a festa estava palha, né? Uma coisa assim. Então, é que a festa não estava legal. E quando eu ouvi isso, para mim foi uma coisa muito engraçada. Então, essas variedades linguísticas, né, que faz com que, então,
que nós possamos identificar certas regiões. Então, aqui no Paraná, vocês têm algumas expressões idiomáticas, né, que é somente daqui do Paraná, em São Paulo também, no Rio de Janeiro também. Então, é bem interessante, tá? Bueno, entonces después de hablar un poquito sobre expresiones idiomáticas, en la próxima clase, chicos, yo voy a llevar para ustedes algunas expresiones, ¿sí? Que es interessante que nós sepamos estas expressões distintas que há tanto em Brasil, na Espanha, em México, para que a gente possa rir um pouquinho, porque é bem diferente. Bom, então, em la página 110, vamos hablar agora, chicos, sobre grados de cortesia. Então, quando que nós vamos ser cortês com a outra pessoa, né? Então, falar de uma forma mais educada. Então, vamos ver, ó. Como pedir e contestar em espanhol. Contestar significa responder, beleza? Então, como pedimos para apagar la tele? Apagar la tele significa desligar a televisão. Então, vamos ver. No primeiro quadrinho ali, né? ¿Puedo apagar la tele? Ou então, ¿podría apagar la tele, por favor? Ou, ¿le importaria apagar la tele, por favor? Então, 3 expressões, né? Para que a gente possa, então, pedir para a pessoa desligar a televisão. Então, a primeira, ¿puedo apagar la tele? ¿Podría apagar la tele, por favor? E, ¿le importaria apagar la tele, por favor? Então, olha que educação, né? Bom, então, como que nós contestamos neste caso? Então, como que nós vamos responder neste caso? De uma forma negativa. Eu não quero apagar a televisão, não quero desligar. Vamos ver. No. Lárgate já. No, não precisa apagar, né? Ou então, no, lo siento. Es que temos outras pessoas interessadas nele programa. Então, por exemplo, você está no médico. E aí tem a televisãozinha lá, tem mais pessoas esperando também para serem chamadas, né? E aí você pede para a secretária, você pode apagar a televisão? Aí ela fala assim, não, porque tem outras pessoas que estão interessadas no programa, tá? E no primeiro caso, você tá na casa de um amigo, e aí você fala, vamos desligar a televisão, fazer outra coisa? Aí a pessoa fala assim, não, vamos continuar assistindo, beleza? E aqui a gente falou da forma negativa, agora da forma positiva, né? Afirmativa. Vamos ver. Vaya que sí, como no? Claro que sim, como não? E em uma outra, se você está em algum outro lugar, sim, claro. Então, pessoal, é interessante toda vez que nós vamos pedir algo a alguém, por exemplo, ¿podría cerrar la ventana, por favor? ¿Podría cerrar la ventana? Fechar a janela, por favor? De uma forma cortês, de uma forma educada. E não, fecha lá para mim, fazendo favor. Não, nem fala fazendo favor, né? Fala assim, fecha lá para mim. Tipo, de uma forma mais não tão educada. Então, esses grados de cortesia são as formas que você pode ser cortês com uma outra pessoa, tá? Então, é bem interessante também a gente saber em espanhol, porque em português nós já sabemos, né? Muitas vezes a gente não utiliza, que eu sei, mas a gente tem que utilizar. Bueno, chicos, la clase de hoy ya se acabó. Es una clase muy sencilla, ¿no? Entonces, hoy nosotros veímos algumas expressões idiomáticas que na próxima aula eu vou levar para vocês outras, tá? Bem mais engraçadas, que eu acho interessante a gente, pessoalmente mesmo, eu ensinar para vocês do que numa aula gravada, tá? E os grados de cortesia, como que nós vamos pedir para alguém fechar a janela, desligar a televisão, abrir a porta, de uma forma mais cortês, de uma forma mais educada, tá? Então, o que eu peço para vocês realizarem? Então, as atividades da página 109 e 111, então 109 e 111, atividades bem tranquilinhas, tá? Para que vocês possam realizar em casa e na próxima aula nós corrigimos também, tá, gente? Então, eu espero que vocês estejam bem, que
que vocês estejam se cuidando. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Não consigo fazer o coração por causa do microfone. Mas é isso, gente. Besitos. Até a próxima aula.